Ok. Mister, vamos então dar início aqui ao nosso podcast. Hoje temos o Mister Francisco Chaló como nosso convidado. Mister, queria agradecer-lhe por ter aceito o meu convite, falarmos aqui um pouco sobre futebol. Espero que seja produtivo também para as pessoas. Claro que sim, para mim também é um prazer estar aqui convosco e falar daquilo que nós mais gostamos, que é futebol mesmo, não é? Isso é verdade, Mister. Mister, começando aqui pela primeira pergunta, o Mister já passou por diferentes contextos, formação distrital até segunda liga, até na primeira liga, não foi muitos jogos, mas também até na primeira liga, no estrangeiro. Mister, fala-nos um pouco como é que isto tudo começou e um pouco também das suas experiências aqui no futebol. Uhum. Bem, eu primeiro fui atleta, não fui atleta de grande nível, joguei na formação de um grande clube, no Foco do Porto, na altura, e como agora também era uma referência, ao mais alto nível, nesse aspecto tive esse privilégio. Depois, em relação a fazer um transfer muito rapidamente para a carreira de treinador, eu muito precocemente pensei sempre na carreira de treinador, quando também pensei que não iria continuar muito tempo como jogador profissional. E fui-me preparando ao longo do tempo, até que em 95 faço o meu primeiro passo para o curso. Depois por aí fora foi desde a escalada, foi desde cá de baixo, foi desde a formação, foi desde o scouting, todas as divisões. Aliás, eu treinei todas as divisões em Portugal. É verdade, conforme o João falou, não tenho muitos jogos da Primeira Liga em Portugal, tenho bastante jogos da Primeira Liga no estrangeiro. E portanto o meu percurso foi tranquilo, apesar da altura ser galopante, não é? Até porque o meu trajeto, eu não tenho muitos clubes, apesar de ter algum tempo de carreira, mas não tenho muitos clubes, porque em quase todos eles eu repeti anos, apesar de fazer só contratos anuais, repeti vários anos. E sempre foi o futebol sempre foi uma paixão e como tal, a dada altura, apercebi-me que tinha a possibilidade, por um lado, como treinador fazer alguma coisa e depois, por outro lado, com aquela vontade sempre do porquê, do saber o porquê, de tentar investigar, tentar progredir, as coisas foram acontecendo naturalmente. Né? Claro, isso é normal. Mister, falando aqui também um pouco, no geral, a sua experiência, o Mister teve no estrangeiro, aqui mais recente na Argélia. O que é que sentiu mais dificuldade no país, na adaptação ao futebol? Eu gostaria, eu pegava de compunha a pergunta e respondia de forma diferente. Eu acho que foi ir ao estrangeiro num contexto cultural diferente, numa situação completamente diferente. Sinto-me muito mais enriquecido, muito mais preparado, porque são desafios completamente diferentes. Aquilo que nós pensamos que há dificuldades, aqui o futebol é inerente ao exercício de técnico, como técnico no futebol é sempre uma dificuldade. Mas no contexto exterior e principalmente em culturas completamente diferentes, são desafios completamente diferenciados e principalmente obrigam-nos a uma reflexão ainda mais profunda. E quando eu digo que me tornei melhor treinador, também é melhor treinador porque a preparação não é aquela que eu estava habituado com as dificuldades comuns, bem pelo contrário, são dificuldades exponenciadas ao máximo em todos os capítulos. Naquilo que é a mensagem, naquilo que é a forma de receber a mensagem, naquilo que é a forma de interiorizar a mensagem, e depois algo que eu aprendi de uma forma muito mais sistémica e principalmente, se calhar, não tão intuitiva, mas de uma forma muito mais, que eu diria mesmo científica, foi que a preparação para tudo o que se faz é muito maior lá fora. Eu acho que acabamos por ter não só
por estar fora do contexto da família, fora do contexto social, acabamos por estar muito focalizados ainda mais nisso. Aliás, eu posso confidenciar, ao longo da minha carreira, um dos grandes saltos qualitativos foi quando eu tive que estar fora, isolado, já mesmo cá em Portugal, porque eu acho que a profissão de treinador, já poderíamos falar sobre isso, mas para quem leva isto muito, muito a sério, não digo asfixiante, mas requer um trabalho enorme. E então lá fora, para dizer abertamente, primeiro, em termos daquilo que é a metodologia e daquilo que é a aplicabilidade da metodologia, nós temos que equacioná-la dentro daquilo que não é só daquilo que nós pensamos ser possível e daquilo que nós defendemos como importante, mas daquilo que nós devemos fazer nos vários níveis e nas várias etapas, no sentido de tentarmos chegar a mensagem, seja ela metodológica, seja ela a que nível for. Porque as dificuldades lá fora nós temos que perceber, aliás, há um velho ditado português que diz: à terra onde fores, faz-te me vis fazer, é assim qualquer coisa desse género. E então, nós não podemos chegar lá fora e pensar que, ok, isto eles trabalham como nós, não. Não podemos chegar lá fora e dizer assim, isto dentro da minha experiência, e dizer assim, pronto, agora vocês vão trabalhar como nós queremos. Portanto, há que haver uma, uma adaptação muito forte a todos os níveis, e isso não só de nós para eles, mas como que é isso que é o mais importante, que é o mais difícil, é fazer com que eles se adaptem a nós, sem nós termos aquela forma de dizer eu quero assim e pronto. Não é? É, na verdade, inverter um pouco os papéis e, portanto, nesse aspecto, a nível de cultura do treino, da assiduidade, do rigor, sei lá, das paragens do treino, que aquilo era uma coisa extraordinária, uma pessoa parar para beber água eram para aí 4 ou 5 minutos, porque sentam-se. Portanto, em termos daquilo que era não só a parte volumétrica do treino, como depois gerir intensidade e volume em função daquelas paragens que eles estavam habituados, era preciso também ter essa noção, para no sentido de darmos aquilo que nós queríamos do treino e retirarmos daquilo que nós queríamos do treino, mas depois também em termos daquilo que é compreender o jogo. Aliás, isto até em Portugal, cada vez menos agora, porque a globalidade começou a ser interna para depois ser externa, e quando eu digo isto, há uns anos esta parte havia uma diferença muito grande entre o futebol do Norte, no Centro, no Sul, do Interior, mesmo cá em Portugal, porque toda a gente sabia, por exemplo, a Zona Norte era sempre muito mais forte, muito mais agressiva, a Zona Sul diferente, isto também nós todos sabemos e todos concordamos. Portanto, lá fora, nós também temos essa situação de uma maneira muito mais ampla e portanto, a atenção tem que ser dobrada. Sim, isso é verdade. Mister, em termos de preparação de uma semana, gostaria que falasse um pouco como é que o Mister gosta. Eu sei que teve em diferentes contextos, também pode falar e se adaptar à sua experiência, à sua última experiência lá fora e a experiência aqui em Portugal, mas como é que gosta de preparar a sua semana que antecede a um jogo? Ok, vamos supor que o jogo, que é um jogo só na semana, no fim de semana. Como é que o Mister gosta de preparar em termos de treino, em termos de análise? Fala-nos um pouco aqui da sua ideia. Vamos falar então do microciclo domingo a domingo, não é? Isso mesmo. Domingo a domingo. Portanto, eu defendo sempre o treino a seguir ao jogo. Não é? A seguir ao jogo eu defendo o treino. Salvo algumas situações que são naturais. Por exemplo, eu quando treinei o Covilhã, não treinava a seguir ao jogo. Porquê? Embora defenda fisiologicamente em relação àquilo que eu penso ser importante treinar logo a seguir ao jogo, mas não só do aspecto fisiológico, a recuperação, mas também porque é uma maneira de termos logo, no dia a seguir ao jogo, forma de analisar o jogo mais facilmente, de dar os inputs que nós precisamos, de retificativos, seja positivos ou negativos, tentar dar. Por outro lado, também há sempre a tendência, quando o jogador tem algum toque, se não tiver treino no dia a seguir, acaba por não reportar esse toque e, obviamente, dificulta. Mas, com exceção, por exemplo, no Paradu,
nem sempre era possível fazer o treino devido a distâncias dos jogadores que às vezes tinham que ir a casa e tudo. Eu defendo um microciclo dentro da normalidade que o treino a seguir ao jogo para a recuperação e, portanto, depois, 48 horas após, é que farei a folga semanal. A partir daí é um desenvolvimento natural, em que no primeiro dia da semana após o jogo, obviamente, é que eles tiveram geralmente 60 minutos de jogo trabalham na recuperação e depois diferenciamos as cargas em função daquilo que é a utilização dos jogadores no sentido de uniformizar Claro. ao máximo. A partir dali, a partir no fundo em que nós demos um trabalho também do ponto de vista teórico retificativo, porque geralmente no primeiro treino imediatamente já temos algumas análises de vídeo do jogo anterior, em que nós explicamos aquilo, e principalmente daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós não fizemos, em relação ao jogo, também temos logo essa preparação. Portanto, isso requer já do nosso staff técnico logo um trabalho após o jogo, logo imediato, para depois, logo imediatamente, começarmos a trabalhar. Imediatamente após a folga, trabalhamos, geralmente é sempre uma unidade de treino, salvo se há algum trabalho específico, e elaboramos logo no primeiro dia da semana, portanto, na quarta-feira, se quisermos seguir a minha raciocínio, na quarta-feira começamos a fazer trabalho específico setorial, mesmo o pré-treino em relação ao ginásio, um trabalho, portanto, individual que se possa fazer em relação ao pré-treino, aí dividimos os grupos logo por setores, trabalhamos, eu defendo muito essa parte setorial em termos de especificidade de setor e proposição, em que vamos trabalhando no chamado pré-treino, conjuntamente com o preparador físico, no sentido também de fazermos algum poder de aquisição de trabalho de força ou trabalho isométrico, ou seja o que for que nós entendemos numa determinada semana, dentro da planificação estabelecida, e a partir do primeiro dia da semana começamos logo a desenvolver o trabalho precisamente naquilo que é todos os componentes. Eu defendo um trabalho integrado, com alguns apontamentos analíticos que possamos, portanto, aportar. Não é estar aqui a dizer que não se corre, só se joga com bola, porque também não é verdade. Trabalhamos também em termos daquilo que achamos de entender a parte analítica e trabalhamos logo, geralmente, aquilo que nós pretendemos para a semana e não só naquilo que é o processo, naquilo que é tanto processo defensivo como ofensivo, trabalhando fundamentalmente por fases. Começamos logo praticamente no processo na primeira fase, segunda fase e terceira fase. Isso, em termos de análise da própria equipa, o Mister é daqueles treinadores que gosta logo de ver o jogo após terminar, gosta de dar um tempinho e depois ver só no dia seguinte. Como é que funciona isso em relação à análise da própria equipa? Deixa-me só complementar para não deixar a semana também em meio, não é? A partir de aquilo que eu também achava que era importante e de referir, é que todo o trabalho é complementar e, portanto, o trabalho de quarta-feira, se nós quisermos, trabalhamos nessa base. Sempre, mesmo os exercícios de campo reduzido, e tu tens sempre logo o primeiro cariz tático. Não só setorial, tudo e mais alguma coisa. Na quinta-feira começamos a alargar mais o campo, em que criamos dinâmicas, não só. É um dia específico para trabalhar transições, a transição defensiva e a transição ofensiva. Isto também podíamos levar a outra discussão, que é aquilo que eu defendo, que o jogo é um jogo de transições, seja elas mais lentas, mais rápidas, menção de transições, e portanto tentamos sistematizar isso com ataque organizado, ataque planeado e ataque contra-ataque, defesa, zonas de pressão, várias zonas do campo, em que, quando eu digo alargar o campo vai crescendo na quinta-feira. Na sexta-feira fazemos um trabalho que visa fundamentalmente esquemas táticos também e processo ofensivo, com finalização, só sistematicamente ofensivo. Não, no meu ponto de vista, essa história de começar de trás para a frente não tem a ver só com aquilo que será uma boa ideia de tem que jogar de trás para a frente. Não. O que eu acho é que a equipa, do ponto de vista mental, tem que estar cada vez mais próximo do jogo, com o sentido daquilo, como é que há de chegar à baliza e não como é que há de defender a baliza.
No tem mais a ver com isso. Depois no sábado não dou muita informação no sábado, com exceção de alguns esquema, de alguns retificações ofensivas a nível de sistema tático, tanto ofensivo como defensivo, principalmente quando há algum aspecto que podemos imputar. Mas geralmente é dos treinos que eu, por exemplo, como treinador principal, tenho menos informação, a não ser aquilo que nós fazemos, que é o vídeo. Fazemos sempre o vídeo na véspera do adversário e eu também aproveito aí para dar todo o tipo de motivação. Portanto, é um pouco este ciclo semanal que eu estou a dizer. Recordo-me lá qual é a pergunta agora. Sim, agora Qual foi? tocando aqui também, assim, já voltei a essa pergunta, mas tocou aqui numa parte, lá aqui ao vivo, da parte das transições. Concordo com o que o Mister diz, as transições existem, tantas que existem durante o jogo, nem todas têm que dar para o contra-ataque ou sair de forma rápida, mas Exatamente. transições existem muitas durante um jogo, mas temos de treinar porque nós perdemos a bola, passa a ser uma transição, nós ganhamos a bola, passa a ser uma transição. Achei interessante Concordo. nisso que o Mister acabou de tocar, porque é algo que eu debato muito e cá não falo muito em transição, a pessoa pensa logo que temos que sair feito desalmados Não, para o malucos. ataque. Verticais, deve E ser. nem sempre é possível, nem sempre dá, e também nem sempre nós que tinham capacidade de fazer isso. E achei interessante, foi a primeira pessoa que tocou nisso e estava para uma conversa interessante, e é por isso que estava aqui a interromper isso para falar isso e tocar nesse aspecto. O que eu perguntei no Mister, em termos de análise da própria equipa, o Mister, Exato. como é que faz em termos disso, mas também como é que apresenta? O Mister apresenta, delega isso para algum dos seus adjuntos, apresenta logo no primeiro dia da semana. Fala-nos um pouco também sobre isso. Eu, eu, a pergunta é altamente pertinente e eu não queria. Eu sou. Eu não. Eu gosto de delegar, mas gosto de partilhar e gosto de fazer Ok. também. Ou seja, eu gosto de delegar, não tem nada a ver com confiança ou não da pessoa que está a fazer a análise. Tem a ver com o facto de, obviamente, que grande parte do trabalho, principalmente até quando às vezes há muito pouco tempo, tem que haver algum trabalho de filtragem, não é? Mas a pessoa que está a fazer isso tem que estar identificada com aquilo que eu pretendo do ponto total. Porque há uma coisa que eu acho, ao longo da minha experiência, que eu tenho notado, uma das maiores dificuldades que às vezes nós temos é subinformação e sobreinformação. Ou seja, muitas vezes é informação a mais, outras vezes é informação a menos. E o que eu quero dizer com isto é que, obviamente, que o meu staff, ou a pessoa mais preocupada com isso, que tenha, já está a trabalhar comigo, e eu estou sempre a dar-lhe apoio, estou sempre a trocar ideias, e ele dá as suas ideias, eu dou as minhas ideias, mas sem querer ser muito filosófico, eu dirijo a minha análise sobre o adversário, nunca é para estudar o adversário, é para perceber qual é a forma de ferir o adversário. Como é que eu consigo ferir o adversário? E, obviamente, que os pontos positivos, os pontos mais fortes, têm que ser focalizados. Nós temos que ter uma linguagem ou uma mensagem mais verdadeira possível, mas o principal é dizer que, dentro das características da nossa equipa, e por isso é que eu acho que esta análise é uma análise muito, muito pessoal, dentro daquilo que é a nossa equipa, como é que nós, vendo o adversário, como é que nós conseguimos insistir ou mais naquilo, ou mais um aspecto. Por exemplo, há equipas que têm uma deficiência na basculação. Quando uma equipa sai de um setor para o outro, de um lado, Equipa, de um corredor para o outro, portanto, variação de flanco, ou quando, por exemplo, em termos daquilo que é o inviting pressing, se nós, por exemplo, pressionarmos para que eles corram para o lado, para o setor mais lado, esses tópicos, não é? Nós somos muito aprofundados. E isso vai influenciar, na verdade, a semana. Vai a semana. Se quiser, João, nós quando apresentamos
Claro que nem sempre apresentamos só no final, mas geralmente é só no final, porque são vídeos muito curtos e muito incisivos, focalizando a transição ofensiva, a transição defensiva, ataque posicional, esquemas Sim, táticos e, e geralmente faço sempre um resumo dos gols sofridos do adversário. sim, isso é verdade. Para mim, Eu faço sempre isso também, Mister. para mim é a parte mais importante, os gols sofridos do adversário e os gols marcados. Sim, Claro que passa. eu até divido por ataque posicional, bolas paradas, isso. Muito bom. Exato. Mas eu faço isto porque nós ali temos tudo. Né? Nós ali temos tudo. Se um adversário que sofreu 6 gols, e se nós não estudarmos os gols, como é que o adversário os sofreu, ou se marcou 6 gols, como é que ele os marcou, como é que ele os marcou, acho que aí tenho um resumo muito grande. Mas, portanto, aquilo que eu quero dizer com isto é que a análise do adversário é fundamental. Aliás, eu tenho um cuidado enorme, e por isso é que gasto muito tempo nisso, em dar a informação. O que eu queria dizer há pouco, abrindo um parênteses, não me esquecendo daquilo que eu queria dizer, esta informação é imediatamente na quarta-feira, fazendo esse tal ciclo que estamos aqui na hipótese, que é domingo a domingo. Na quarta-feira, quando nós começamos a treinar, tudo o que vai passar no vídeo já começa a ser dado. Isso é que é importante. Depois, quando chegam ao vídeo, o que é que eu quero? É nós mostrarmos o vídeo e os jogadores dizerem assim, que acontece a maior parte das vezes. Principalmente para os jogadores que são atentos, que alguns não são atentos. Isso. Ah, já sei porque é que trabalhamos isto. Já sei porque é que fizemos isto. Já sei porque é que este jogador tem que dar cobertura àquele. Já sei porque é que o deslocamento tem que ser em diagonal ou tem que ser lateral. Quer dizer, é um pouco esta informação é dada de tal maneira, por exemplo, as bolas paradas, começamos a dizer, não é, nós não dizemos vamos fazer com o adversário isto, não, fazemos isto defensivamente, fazemos aquilo, ou fazemos aquilo, ou fazemos bola Sim. colocada no corredor, a roda por trás e depois é colocada em profundidade no aula, outras vezes é mais curto, outra vez é um futebol mais associativo, outra vez a fase de transição, por exemplo, o 6, se nós jogarmos, depende do sistema, porque eu sou muito camaleónico do sistema que utilizo, porque acho que isso também é outra conversa, mas eu penso que o João quer saber aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso é quando as pessoas dizem qual é o sistema que tu gostas de utilizar. Eu não tenho sistema. Eu não Uhum. tenho sistema. Depende dos jogadores que me dão. Né? Claro. E nós estamos aqui numa live a falar para a gente do futebol, que gosta de futebol. Eu tive uma vez uma abordagem de um clube, não vou dizer qual, obviamente, em que as pessoas às vezes gostam ou das duas, três, ou gostam que a gente os engane, ou gostam ou não gostam de ouvir a verdade, porque quando me perguntam qual é o sistema que o Mister gosta de jogar, quer dizer, eu acho uma piada, porque ainda por cima, quando a equipa já está formada, não é? O sistema que eu gosto de jogar é observar os jogadores que eu tenho e ver e, qual é o sistema que serve melhor à dinâmica que eu acho que os jogadores podem interpretar. Claro. Portanto, é um pouco isso. Não é agora. Se me perguntarem assim, como é que gostas de jogar? Gostas de jogar a Barcelona? Eu gosto de jogar bom futebol. Eu gosto de jogar um futebol ofensivo. Eu gosto de jogar um futebol intenso. Eu gosto de jogar. Agora, a maneira como eu vou fazer vai depender muito daquilo que é os jogadores. E agora, para não ser muito polémico, não queria ser polémico, a pior coisa que existe, e eu acho que estamos a assistir demasiado isso, é muito jogador, muito preocupado com alguma estética, sem estar preocupado com a parte competitiva, porque eu costumo dar um exemplo. Eu até conduzo rápido, eu até gosto de conduzir. Claro que eu posso entrar numa curva a 120 quando é recomendado fazer a 100, não é? Mas há um dia qualquer,
tive azar. E há jogadores que fazem também isso. E também há treinadores que insistem em, na verdade, quererem muito o lado estético, um determinado, ou darem uma ideia de um determinado modelo de jogo, quando nós todos que estamos de fora estamos a perceber que a qualidade, por exemplo, a saída de bola na primeira fase não é boa. Sim. E portanto não tens jogadores para aquilo. E não tens jogadores. E depois uma coisa aliás, o João melhor do que eu, provavelmente, ou tão bem quanto eu, nós que olhamos para o futebol futebolístico, nunca houve tanto golo na primeira fase de construção sofrido como agora. É verdade. Isso é um contrassenso quando nós hoje, temos muito mais ferramentas, porque o que é que evoluiu no futebol? Evoluiu muita coisa. Mas a informação é que evoluiu mais ainda. Nós todos temos informação. Nós todos constatamos isso. Né? E acho que estamos a entrar o fundamentalismo, ou ser fundamentalista em qualquer coisa é sempre errado. E acho que nesse aspecto, acho que há coisas também erradas para isso. Portanto, o futebol que nós praticamos, eu já tive equipas. Ó João, não sei se me estou a alongar, mas é só para ter uma ideia. Eu já tive equipas extraordinárias em transições e eu era o mesmo treinador noutras equipas e não conseguia fazer transições nas outras equipas. E eu já tive uma equipa que conseguia fazer transições iguais ou com o tempo e com o número de atletas incorporados no ataque como o Real Madrid. Uhum. Há 7 anos atrás, um contra-ataque, um ataque rápido do Real Madrid situava-se entre os 4,8 e 5 segundos. E conseguia ter 3, 4 elementos na área. Eu no Covilhã, na época, portanto, nem me recordo bem, mas já assim, sim, talvez 15, 16, nós, ou 14, 15, talvez, eu não sou muito bom mas nesse acho que foi aspecto. 14, 15. 14, 15, nós conseguimos fazer o ataque com o mesmo número de atletas que o Real Madrid. E agora diga-me uma coisa. Então é o Mister que é, ou é o Xaló que é um ganho expert. Não, eu tinha jogadores que conseguiam fazer isso. Obviamente que eu treinava-os para isso. Mas os outros clubes também os treinava para isso. Treinava, e eu até, quem me conhece sabe que eu não há uma época que tenha os mesmos exercícios, tenho sempre exercícios novos, do exercício passo sempre com as situações, embora os objetivos são todos lá. Mas cada característica é muito importante É os nós jogadores que percebermos, e eu temos. acho que cada vez É os jogadores que temos. é os jogadores que Não temos. adianta o Mister ter uma equipa que joga bem em transições, ao contrário, se não tem jogadores. Eu quero isto, não Por tem. exemplo, eu tenho, a nível de circulação de bola, por exemplo, tenho duas equipas ao longo da minha carreira, que eram extraordinárias. A nível de circulação de bola era extraordinário. Foi o Penafiel, que era uma equipa que era extraordinariamente técnica, muito boa, e foi o Paradou, que era uma equipa que tinha posse de bola na ordem de 57% média. 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 Porquê? Porque as características dos jogadores eram aquelas. Por exemplo, se me disser, o Jorge se me dizer, mas qual é a equipa que melhor interpretou os esquemas táticos? Foi a de Pedras Boas, por exemplo. Eu tinha uma equipa que era fortíssima em termos de bola parada, né? Portanto, e o treinador é o mesmo, só que os jogadores são diferentes. Claro. E, portanto, nós temos que atender a isso. Sim, eu acho que isso é muito importante. Tocando aqui no Mister, tocou em dois aspectos interessantes. Este aqui, o que estamos aqui a falar da parte final, que é adaptar-nos muito aos jogadores que temos. Não adianta eu querer fazer, eu quero que a lateral que dê muita largura e profundidade, senão, se ele não faz isso, temos que nos adaptar. E à parte da análise do adversário, como o Mister também tocou inicialmente, que muitas vezes a maior parte dos analistas, eu digo analistas, a equipa técnica, identificam muito um espaço do adversário, mas não olham para ver se a equipa tem aquelas características para explorar aquele espaço. Eu também não sou muito a favor disso, mas também não quero tocar muito nisso, que eu estou a analisar o Parado ou o Trofense, como o Mister Zé lá, ou Leixões, e identifico que o Mister tem um espaço entre linhas, porque o central não sai, não interessa. E eu não tenho ninguém que joga ali. Não me adianta identificar esse espaço. Não me adianta porque eu não tenho jogadores com essas características. Isso também acho que é algo que eu já vi em situações de identificar e não conseguiu explorar. Isso também era algo que também é importante mesmo.
Claro. Já agora entrou aqui na nossa live o Pedro Taborda, quero lhe dar os parabéns. Foi meu atleta, dá de parabéns aqui no Moreirense, como campeão, um abraço para ele. Eu acho que hoje, sim, foi ontem. Nós todos gostávamos, muita gente gosta de ouvir falar, não é o Xaló, nem o João, gosta muito de falar das pessoas, dos grandes treinadores, não é? O Guardiola, não sei se teve atento àquilo que ele preferiu às declarações dele no final Não do vi. jogo do Real Madrid. Ele teve uma frase que é de uma humildade e que é, claro que o Guardiola tem mais peso. Pronto, se fosse eu, aliás, nós estamos a falar isto e o Guardiola disse assim, eu não fiz nenhuma substituição durante o jogo. Ah, E não fez a substituição porque o jogo estava louco. E eu, se colocava algum jogador, os jogadores que eu tinha eram aqueles que me serviam melhor para, para, para aguentar o jogo. E diz ele, porque eu não podia entrar no jogo do Real Madrid? Porque eu não consigo, disse ele, Guardiola, eu não consigo, a minha equipa não consegue ser tão forte das transições como a Real Madrid. isso é realidade. Mas isto é a realidade. E muitas das vezes nós começamos a pensar e ouvimos algumas pessoas a falar que a minha equipa tem que ser isto ou aquilo. O Guardiola, que tem dos melhores jogadores do mundo também, e é o melhor treinador do mundo, ou dos melhores treinadores do mundo, acaba por preferir uma situação destas que vem entroncar aquilo que nós estávamos a falar. Claro, sabe que em termos. E vim, pá, o Real Madrid ontem perdeu uma ou duas bolas na primeira fase, mas o City a tentar sair a jogar, porque sabe, e logo no início da primeira parte, o Real sai numa transição, porque tem Incrível. capacidade. E isto e o Guardiola sabe que a equipa é. Mas o Ancelotti já vem dizer isto, que utiliza aquilo que o plantel lhe dá. Claramente. Que ele Claramente. deixa-me voltar a pôr o Vinícius a fazer ataque posicional se ele é um mestre da transição. Faz sentido, mas isso é o que Exatamente. estávamos agora aqui a falar. Mister, em termos de análise do adversário, na sua opinião, qual é o ideal em termos de analistas ou pessoas responsáveis pela parte da análise, incluindo também a parte da análise da nossa equipa? Mas qual é o ideal? Como? De ter O como fazer? pessoas a trabalhar nessa parte da análise do adversário e da própria equipa. Quer análise setorial, análise do adversário, da própria equipa, Mister? Eu, eu acho que é uma coisa muito importante. É das coisas mais importantes e que se calhar nós muitas das vezes não temos meios para ter o pessoal certo, porque, ó João, para mim, esta área é das áreas mais específicas que existe no treino moderno. Fala-se muito em fisiologia, em nutricionistas, em isto e psicólogos, tudo é importante. Mas para o dia a dia, para aquilo que é o desenvolvimento de uma equipa técnica, para aquilo que é um trabalho focalizado, principalmente para ganhar tempo, se quiserem, principalmente para não deitar bolas fora, para estar a ser preciso, eu acho que para já as equipas técnicas deviam ter não só um elemento para isso, deviam ter dois ou três. Um para fazer uma análise daquilo que é o rendimento da própria equipa, porque isso dá muito trabalho. Outro para analisar o adversário. E outro para ser, para mim, que era o ideal, se me perguntar aqui, para mim ainda é uma utopia que ainda não consegui fazer isso, que é o analista da performance de rendimento. Portanto, é o indivíduo que faz as análises individuais da nossa equipa, em que só está com trabalho individual para a nossa equipa. Uhum. Não é? Claro que as equipas com grande capacidade têm isso, porque Claro. se me perguntar como é que, claro que eu não consigo fazer isso, se me perguntar como é que eu defendo desta maneira. Um, um elemento só a trabalhar aquilo que é a nossa equipa. Ou seja, um elemento que saiba interpretar aquilo que o treinador está a fazer, aquilo que o staff está a trabalhar no campo, que faz parte integrante da equipa técnica. Atenção. Claro. E quando digo que faz parte integrante da equipa técnica, não é uma pessoa afastada, olha, espera lá, pega lá só a câmera ou isto ou aquilo, não é nada disso. Está perfeitamente, porque essa pessoa é que está mais capacitada para dizer nós trabalhamos isto
E, portanto, isto tem que ser feito. Porque senão, ou das duas, três, ou os jogadores não fizeram, ou nós não passamos bem a mensagem, ou não trabalhamos bem para os jogadores fazerem. Uhum. Então, esse é o homem que vai trabalhar primeira fase de construção, segunda fase de construção, movimentos, tudo isso é mais alguma coisa. O outro vai olhar para o adversário. O outro está a olhar para o adversário. E há ainda aquele indivíduo que trabalha naquilo que é o rendimento individual, que depois percebe os apoios, quantas vezes é que os apoios estão mal, quanta essa situação toda. Quer dizer, que aí sim vai desenvolver um trabalho muito bom e muito mais esmiuçado e acho que muito mais pormenorizado. E isso é uma ajuda extraordinária Assim, para um treinador. as Eu equipas penso, de topo já têm isso. tem, Nós vemos, tem, eu digo que equipas de topo já têm. Eu acho que isso é uma área que tem. O Mister tem muito mais anos de experiência que é uma área que tem vindo a crescer. Eu digo isto porque eu, quando comecei, que não foi há muitos anos, chamava muito a pessoa que filmava. Não? Eu era tipo um cameraman naquela altura e não tenho, como o Mister tem esses anos todos de carreira e de experiência que tem. E isto tem evoluído bastante. Eu acho que vai evoluir. Nós vemos agora, e eu trabalho também com isso, que faço análise individual com jogadores, a importância que isso tem para o jogador evoluir. Por isso que num clube também completamente. tem uma importância enorme, porque opá, um apoio, e muitas vezes estamos a analisar uma equipa, uma linha defensiva, ou coberta, ou descoberta, por exemplo, um apoio a linha até pode estar bem, minimamente, mas um jogador que não esteja bem vai logo comprometer. Sim, aliás, se nós analisarmos bem isso de uma forma muito mais pormenorizada, por exemplo, o Pep é um jogador do Futebol Clube do Porto que está sempre desalinhado, curiosamente. E tem uma eficácia extraordinária. E nós depois, é tal sensibilidade, não sermos só matemáticos, não é? Temos que Uhum. ter isto. Em observar o Pep nunca está naquilo que a maior parte dos jogadores pensaria, ou naquilo que nós, no processo defensivo, acharíamos que ele devia estar. O que é certo é que as ações dele são altamente eficazes. Faz-me sempre lembrar aqueles guarda-redes que são um pouco ortodoxos, mas que defendem, não é? E que às vezes tecnicamente até nem parecem muito bons, mas que defendem. Mas eu penso que é muito importante. Eu acho que se há coisa que nos últimos anos tem havido sensibilidade e tem havido preocupação e necessidade, porque a velocidade das coisas hoje é muito maior e penso que o jogador tem menos paciência do que outrora, curiosamente, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar. E como tal, essa informação tem que ser muito reduzida e muito direta, pronto, mas é uma ferramenta extraordinária e o que eu sinto ao longo destes anos, o que eu sinto maior ajuda naquilo que é o desenvolvimento do meu trabalho é precisamente da informação que eu recolho através das análises, através daquilo que me facultam e que eu tenho tido a felicidade também de formar algumas pessoas que vêm, quando eu digo formar, quer dizer, eh, no sentido de eles se identificarem com aquilo que eu pretendo Claro. e que no fundo depois eles progridem por eles próprios e depois entram, entram já com grande capacidade de interiorização. Porque há aqui uma coisa que, oh, João, isto ninguém nasce de ser observador, isto não se aprende, não é? Isto, quer dizer, aprende-se, desenvolve-se, como todos nós também. Eu amanhã quero saber mais do que sei hoje. Mas isto também nasce. Isto também nasce com a pessoa. Já é uma qualidade inata. É como saber que o jogador que pode render, que não pode render, é como mudar um jogador que é sempre médio, que é sempre um 6 e passar para um 8 ou para 10, ou um ala que passar para lateral direito, ou um avançado passar para central, ou vice-versa. Isso são coisas que se fazem porque as pessoas têm esse dom. E nesse trabalho não é só estudar e tirar um curso e dizer, eu sou observador, que eu sei fazer os cortes e Era sei bom. fazer aquilo. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Mister, Na minha perspectiva, estamos aqui quase a terminar. Mister, em termos de bolas paradas, qual é a importância que o Mister dá aos esquemas táticos? eu, eu às vezes posso dizer coisas que as pessoas podem me interpretar mal. Eu dou muito e às vezes não dou nenhuma. Ok. Porquê?
Muito simples. Eu dou muito a importância da bola parada, estatisticamente, basta só olhar para as estatísticas, não é? Para percebermos a importância da bola parada. Qualquer treinador que não dê importância à bola parada eh, está a ser contra as estatísticas. Há muito gol de bola parada, portanto, não só golos diretos como indiretos, é preciso ver, a tal segunda vaga, não é? A tal segunda vaga proveniente da bola Acho que é parada. tipo 50%, 40 e tal por cento dos gols são de bola parada. Exatamente, Ou que exatamente. vêm da bola E, parada. portanto, eu dou muita importância. E quando eu digo, e às vezes não dou nenhuma, é que eu já tive equipas, e já, infelizmente, já tive equipas que eu podia treinar na bola parada, podia dar importância que nessa bola parada que Uhum. nunca ia resolver nada. Principalmente do ponto de vista ofensivo, obviamente. Do ponto de vista defensivo, é mais, é mais fácil, mas eu tenho a infelicidade de dizer que já treinei equipas que não havia hipótese, não havia hipótese, não tinham capacidade. E uma delas, posso dizer abertamente, foi o Paradu. O Paradu, acho que estatisticamente, acho que era a equipa que menos bola, e nós fomos terceiro lugar em 2018, 2019, e fizemos CAF e tudo. Nós fomos o terceiro melhor ataque da prova e marcamos 2 gols de bola parada. Não havia hipótese, não havia hipótese. Não, não só morfologicamente falando, não só a nível de estatura, mas também a nível da que era a qualidade para a bola parada. Mas é muito importante, o esquema tático é fundamental. Mas eu também, já agora, partilho a minha experiência, que eu de início, no meu início trabalhava a bola parada de uma maneira muito estanque e eu muitas das vezes trabalho a bola defensiva, esquema tático defensivo, mas estou a trabalhar a parte mesmo ofensiva. Sim. Portanto, nunca, nunca faço, nunca faço a bola defensiva sem dar a saída à bola defensiva. Sem trabalhar a bola defensiva. As bolas paradas já é algo em termos de importância. E em termos, também para terminarmos, o lançamento, o Mister gosta, também depois depende também sempre dos jogadores que nós temos, como é óbvio, isso como é óbvio, mas estou a falar aqui no geral, porque também se não tivermos, também não adianta, mas eu acho que também é algo que também dá para ser muito aproveitado em termos de lançamento perto da grande área do adversário. Porque parece que não, se tivermos capacidade para isso. E eu lembro-me, equipas, o Porto aproveita isto muito bem, o Porto, não quer dizer que se vai fazer sempre gols, porque senão também era tudo fácil, mas o Porto aproveita muito isso e até cria dinâmicas interessantes na bola parada. O Varzinho esta época também fez muito isso na primeira metade com o Mr. Tiago, e eu acho interessante porque também podemos incluir isso nos esquemas táticos. Quando falou em esquemas estáticos, obviamente que envolve tudo isso, não é? Livros laterais, livros frontais, cantos, lançamentos em lateral, mas isso também depende da compreensão. A palavra inteligência é um bocado às vezes forte, mas é preciso ter jogadores que tenham essa Claro. capacidade, não é? As tais tomadas de decisão, porque uma das coisas que eu acho que é importante no futebol e cada vez mais desenvolve essa situação, não só para mim, de mim para os outros, como obriga os outros, é o pensar o jogo. Né? Nós temos o esquema tático de lançamento de linha lateral, obviamente, e eu posso dizer que subi da terceira à segunda divisão, não tenho problemas em dizê-lo, em que tinha um jogador que tinha um lançamento de linha lateral fortíssimo. Mas obviamente ele sozinho, embora ele tenha marcado um gol de linha lateral. E disse que ia marcar com a linha lateral, curiosamente. Estávamos junto ao meu banco e ele disse: vou marcar o gol direto. E marcou direto porque lançou de tal maneira forte e o guarda-redes tentou agarrar a bola, deixou cair a bola lá dentro e foi gol. Nesse ano, particularmente, marquei uns 10 ou 12 golos oriundos de bola parada do lançamento lateral. Mas o lançamento lateral é importante, não só para treinar os jogadores que nós temos, mas tivemos também apanhas-bolas que nos ajudem a fazer o próprio esquema tático, não é? Isso O é verdade. apanha-bola, por exemplo, o apanha-bolas pode estar bem treinado
e pode ajudar a fazer um bom lançamento de linha lateral, por exemplo. Mas há uma panóplia enorme de coisas que podem acontecer, Claro. em que, tendo as características do jogador próprias também, e também ter também jogadores que dão a sequência àquilo que é o lançamento de linha lateral, a maneira como fazem os movimentos, a maneira como nós Claro. temos três lançamentos, por exemplo, três lançamentos de linha lateral, e eles definem rapidamente qual deles é que é o melhor, porque o lançamento de linha lateral, na maior parte dos casos, salvo aquele que é no enfiamento da área, em que dá algum tempo para pensar, a maior parte deles, a dinâmica tem que ser muito rápida, portanto, tudo tem que ser muito rápido a pensar e, portanto, essa tomada de decisão tem que ser muito forte. Mas volto a dizer, tudo é importante no futebol, cada vez mais o pormenor é importante no futebol e por isso é que entra o tal analista. Eu acho que o analista dá muito mais pormenor ao futebol e obriga o treinador também a pensar mais. Mas já agora, João, há aqui uma coisa que volto a dizer e repetir aquilo que eu disse há pouco. Não, não cair no erro de fazer coisas muito às vezes complicadas e andarmos a querer complicar Sim, lançamento sim. de linha lateral quando a equipa às vezes nem sabe jogar. Às vezes nós estamos preocupados em fazer um lançamento de linha lateral e damos três ou quatro situações e a equipa não consegue chegar, ter uma boa chegada à área Sim. ou ter uma boa chegada à... Portanto, eu acho que muitas das vezes tem que ser por etapas e tem que haver muletas, obviamente, tem que haver muletas para o próprio grupo, tanto individuais como coletivas, mas não podemos também complicar de uma forma incrível. Eu já caí nesse erro, e estou a falar em causa própria. Eu tive, eu tinha, eu tinha um livro muito semelhante ao do Camacho, aquele que se vulgarizou chamado o livro de Camacho. E, e era um pouco diferente. E eu meti-me na cabeça que havia de marcar naquele ano. Havia de marcar um gol assim. Andava a treinar aquilo. Acho que saiu num jogo que eu nem precisava. Só. Porque nos jogos que eu precisava, não saiu nenhum. Não é? E isto por quê? Muitas das vezes a nossa teimosia acaba por não ser positivo. Concordo. Pá, e eu concordo nisso que o Mister disse, também entendemos de lançamento, eu quando estava no Leixões, nós conseguimos fazer gols assim, mas em casa, porque tínhamos apanha-bolas definidos nos sítios certos, onde eles tinham de ter sempre uma bola, mas não era aquele lançamento que o Mister falou, não era aquele lançamento perto da grande área, e não éramos fortes isso, porque não tínhamos ninguém com essa capacidade, mas era aquele lançamento rápido, onde o jogador atacava as costas e depois cruzava e tinha lá um jogador isolado, mas eu acho que o trabalho fundamental era desapanhar as bolas porque eles lançavam a bola imediatamente e nós fizemos alguns Exato. gols e ganhámos jogos assim, mas fora já não conseguimos. Fora conseguimos quando a bola quando era perto do nosso banco e nem sempre é. E isso é interessante que o Missa tocou e foi interessante. Missa, ficámos sem tempo, porque isto amanhã vai para o podcast e não pode ser muito extenso porque as pessoas também depois não conseguem ouvir tudo. Missa, agradecer-lhe mais uma vez por ter aceito o convite, gostei imenso de ouvir aqui as suas experiências e as suas ideias. Amanhã vai para o podcast. Espero que o Mister também tenha gostado e as pessoas todas que nos ouviram. E amanhã podem, Também foi quem não um prazer. ouviu, pode rever ou ouvir de novo. Muito obrigado, João. Sempre um prazer também. Qualquer coisa, estou cá. Obrigado, Mister. Boa noite a todos e até à Obrigado próxima. igualmente. Obrigado, Obrigado, Mister. Um obrigado. abraço. Obrigado.